Salve, salve investidores! Hoje a gente está aqui para falar do HSML11, um fundo do segmento de shoppings. A pedido de vocês, estou trazendo aqui outros segmentos, outros setores, né? Então hoje é dele que a gente vai estar falando. Antes de começar, quero pedir o seu apoio, é muito importante se você puder ajudar a gente, né? Curtindo, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando também esse vídeo com algum amigo, alguma amiga, algum conhecido aí que você saiba que gosta de investimentos, né? Tenho certeza que vai ajudar bastante aí e você também vai nos ajudar muito. Então vem aqui comigo para a tela, relatório do mês de janeiro, tá, pessoal? Então o mais atualizado possível para vocês. Antes de falar do relatório, né, um relatório bem curtinho, tem 14 páginas, a gente não vai ler tudo, é claro, vai passar pelas partes mais importantes, mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês em relação ao HSML11, tá? Primeiro, né, que ele teve uma certa queda em relação ao seu valor patrimonial. O valor patrimonial dele é na casa aí dos R$ 97,00 e ele está custando atualmente cerca de R$ 77,00, tá? Por isso que o PVP dele está abaixo de 1. Mas é sempre importante lembrar, pessoal, que não é só olhar o PVP, tá? Não é só olhar assim, tá abaixo de 1, tá barato, eu vou comprar. Tem que analisar o fundo, tem que entender por que ele caiu, né? Tem que ver se ele está pagando bastante, se vale a pena ou não. Lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação, eu estou aqui para ler informações que são públicas, né? E dar também a minha opinião. Lembrando que ele é um fundo também, um fundo bem interessante aí na nossa bolsa, né, desse segmento, porque ele já tem um patrimônio muito grande, já tem um tempo, pessoal, deixa eu achar aqui para vocês. Já tem um tempo, olha só, de bolsa aí bem interessante também, desde julho lá de 2019, né? Então, assim, é um fundo realmente que já tem uma história para contar. Em relação aí à sua liquidez, liquidez ótima, né? Não tem problema com isso. E o rendimento dele também está muito bom, né? Na casa aí de 0,8, 0,9 nos últimos meses, tá? Lembrando que por ser do segmento de shopping, ainda sofre, né? Está sofrendo um pouquinho ainda com a pandemia, mesmo que a pandemia já acabou e tudo mais, mas a gente sabe, pessoal, que o segmento de shopping, né, ele foi bastante afetado. Então, o HSML11 ainda está nesse processo de recuperação aí em relação às suas receitas, né, em relação aos seus rendimentos. Quero lembrar também, pessoal, que ele, por ser um fundo de shopping, ele aluga imóveis para as lojas americanas, né? Então, só trouxe aqui bem rapidamente mesmo essa notícia aqui do Infomoney para mostrar para vocês aqui a lista, né, dos fundos, olha só. Inclusive o HSML está aqui, HSML11. Apesar de que ele ter aí alguns ativos locados pela lojas americanas, ele não teve uma variação negativa, né, naquele dia, no dia aí que teve o boom das lojas americanas. Ele, pelo contrário, teve uma variação positiva, tá bom? Mas vamos entender isso agora no relatório. Sem falar mais, vamos aqui para o relatório do fundo. Ele tem uma taxa de administração de 1,10% ao ano, mais taxa de escrituração, e uma taxa de performance de 20% do que exceder 6%, IPCA, né? Agora vamos falar do fundo. Lembrando, aqui, como eu falei para vocês no começo, o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial, por isso que o preço valor patrimonial fica abaixo de 1, tá? Então, só para destacar isso para vocês. Número de cotistas, quase 150 mil. Então, assim, é um fundo que tem uma base de pessoas, uma base de investidores, uma base de CPFs, né, consequentemente, muito interessante, né? E isso faz aí com que chame bastante atenção de mais e mais pessoas. Comentário do gestor. Aqui tem muita coisa importante, tá, pessoal? Por isso que eu vou estar lendo para vocês. O portfólio do fundo encerrou 2022 mantendo a consistência na melhora que apresentou durante o ano, entregando a variação acumulada de NOI, que é a receita operacional líquida, e vendas de mais 12 e mais 11, respectivamente, versus 2019. As vendas de dezembro surpreenderam positivamente e apresentaram variação de mais 10% versus 2019, com destaque para o Shopping Pátio Maceió, que atingiu em dezembro cerca de 80 milhões em vendas, que foi mais 22% em comparação com dezembro de 2029. Lembrando, pessoal, que essa comparação aqui é muito interessante, tá? Porque em 2019, olha só, dezembro de 2019, nós ainda não tínhamos a pandemia, né? A gente foi sofrer um impacto
inicial, né, vamos dizer assim, o impacto financeiro da pandemia, lá em março de 2020, tá? Então, quando a gente olha esses números que são maiores do que 2019, que não tinha pandemia, isso é muito animador, isso é muito interessante, né? Então, todos esses aqui, não vou ficar lendo também para ficar repetitivo, mas a gente consegue ver que em comparação com 2019 foi maior, né? Isso é muito interessante. Realizamos recentemente, no Shopping Pátio Maceió, uma expansão de cerca de 2,5 mil metros quadrados, área já alocada, além da revitalização do espaço de lazer e eventos, que aumentou a capacidade de atendimento em 33%. Já no Osasco, foi feito um trabalho intenso de qualificação do mix de lojas com inserção de operações importantes de gastronomia, como Coco Bambu, Outback, Bulger e Pecorino, e vem surtindo o efeito esperado de intensificação do fluxo e, consequentemente, aumento do resultado do empreendimento. Então, assim, pessoal, bem interessante, né, ver que o fundo está trabalhando aí com os seus shoppings, né, para trazer mais e mais pessoas para os shoppings, consequentemente melhora para as lojas, melhora aí também para a receita do fundo e melhora para nós que somos investidores, né, e queremos receber receita mensal do fundo. As duas aquisições de 2022, Paralela e Uberaba, também mostraram performances superiores às expectativas originais da gestão. O Shopping Paralela apresentou um NOI superior a RMG, mais aproximadamente 400 mil, com expectativa de crescimento em 2023 de 7%, em comparação aí com 2022. No Uberaba, já observamos uma elevação relevante de margem da receita operacional líquida após a entrada do portfólio para cerca de 87,5% versus aproximadamente 80% na pré-aquisição. A expectativa da gestão é que o shopping ultrapasse os 31 milhões de receita operacional líquida em 2023. A alta performance dos ativos até o momento justificam os investimentos e vem mostrando ser positivas ao fundo conforme previsto pela gestão. Em relação ao shopping metrô Tucuruvi, conforme mencionamos na página 12, que a gente vai ver daqui a pouco, o ativo segue com performance abaixo da esperada, tá? Então esse ativo aqui segue abaixo em função do fluxo ainda não ter atingido os níveis pré-pandemia. Ainda assim, o shopping recebe em média cerca de 1,5 milhão de pessoas por mês, o que é bastante coisa, né? Fluxo muito superior ao observado na grande maioria dos shoppings do país. Claro que isso depende, né, pessoal, onde o shopping está localizado, enfim, várias e várias coisas que fazem que a gente tem que levar isso em conta. Então, assim, não adianta comparar um shopping com o outro muito, né? Não adianta ficar comparando, porque depende. Um shopping é diferente do outro, tem lojas diferentes, então tem públicos muitas vezes diferentes. Mas de qualquer forma, é um shopping que está tentando, vamos acompanhar, né? Se ele vai continuar melhorando ou se ele vai ficar nesses níveis aqui que estão abaixo da pré-pandemia. A gestão ressalta que está sendo feito um esforço relevante para a atração de público de passeio ao ativo, ou seja, o público que tem o shopping center como destino e não passagem. Para isso, a estratégia consiste na inserção de operações de peso nos segmentos de gastronomia, lazer e entretenimento, similar ao que foi feito em outros ativos do portfólio e surtiu o efeito esperado, como no Osasco, né? Então, pessoal, assim, pelo que a gente consegue ver aqui, né, que o gestor está falando, a maioria tá ok, né? Tá até melhor que o esperado, tá? Em relação aí, se você pegar 2019, né? Que é um período que não tinha pandemia, não se falava em pandemia, e foi um período muito bom. Se você olhar historicamente falando, até mesmo nas ações, foi um período ali, finalzinho de 2019, que estava um mercado muito aquecido, né? Então, quando a gente olha agora, comparando com o mercado que estava aquecido, e agora está até melhor, né? Então isso é muito interessante. Claro que alguns ativos, como a gente está vendo aqui, eles não estão tão bons quanto a gente queria, quanto o fundo queria, mas está tudo bem também, né? A gente tem que acompanhar para ver se isso vai permanecer, se vai piorar, ou se a gente espera, né? Como a gente espera, se vai melhorar. Para o ano de 2023, a expectativa é positiva para o portfólio, com a projeção do NOI pelo menos 8,5% acima do realizado em 2022, totalizando 270 milhões. Assim, o guidance de distribuição para o semestre é de 70 a 72 centavos. Então, o que a gente vai ver, provavelmente, é uma expectativa, não dá para afirmar,
Mas o que a gente vai ver, pessoal, é ficar ó, nessa casa aqui de 70 a 72. Em dezembro, aliás, em novembro, né, de 2022 para trás, esses rendimentos estavam um pouco mais baixos, né? Eles estavam aumentando de forma gradativa e agora parece que vão se estabilizar na casa desses 70 a 72. O que está ótimo, tá? Na minha opinião, claro, né? Não sei a sua, mas por ser um fundo de shopping, por ser um fundo de tijolo, que se você comparar com o fundo de papel é menos arriscado, tá? Via de regra, tá um rendimento muito bom. Você vê, 0,8, 0,9, líquido de imposto, tá? É um rendimento bem interessante. Claro, você vai pegar assim, mas aí eu consigo investir na renda fixa e consigo ter um rendimento muito bom. Você até consegue, só que o que que acontece? Nos investimentos de renda fixa, você tem que lembrar que tem imposto de renda. Às vezes você vai pensar assim, mas dá 1% ao mês. Só que não dá 1% ao mês porque tem o desconto do imposto de renda, tá? Claro, cada um com a sua estratégia, tá, pessoal? Não tô aqui para discutir estratégia nem nada, estou aqui apenas defendendo, né, um pouco a renda variável, que eu acho que é uma estratégia bem interessante, sim. E claro, você tem que aguardar o longo prazo, a gente sabe de tudo isso, mas na minha opinião, renda variável é uma estratégia bem interessante. Claro, não estou recomendando investir no HSML, estou recomendando você estudar a renda variável como um todo, tá? Que na minha opinião é muito interessante. Receita, né, aqui de janeiro de 2023, receita imobiliária aí de 18 milhões, despesa de 4 milhões e meio, né, aproximadamente. E olha só que interessante, o fundo teve um resultado por cota de 92 centavos, mas ele distribuiu 70, ou seja, sobrou 22 centavos. Esses 22 ele vai guardar, né, ele vai deixando aí, e aí, futuramente, se faltar, né, se houver necessidade, ele pega esse valor que está acumulado e distribui para os seus cotistas para não ficar naquela oscilação. Então ele poderia muito bem pegar esses 92 centavos, se ele quisesse, né, claro, e distribuir de uma vez só. Mas pode ser que nos meses seguintes ele tenha um resultado menor, né? Ele tem, sei lá, 80 centavos por cota. Então talvez ficaria variando muito essa distribuição. Mas de qualquer forma é importante a gente ver que o fundo tem um resultado maior que o rendimento distribuído. Isso dá uma folga para o fundo. Como a gente viu, né, o valor esperado para o fundo é 72, de 70 a 72 centavos de distribuição, né, no primeiro semestre de 2023. Então, está ótimo. Vamos torcer para que seja o máximo possível. Rentabilidade, pessoal. A rentabilidade do HSML, apesar, né, de que os fundos estão sofrendo bastante, mas é uma rentabilidade até interessante, né, se a gente for comparar. Principalmente, olha só, aqui nos últimos 12 meses, 15,4% do HSML contra 1,6% do IFIX e contra quase 11% do CDI líquido, tá? É sempre importante comparar com o CDI líquido. Lembrando, pessoal, que esse valor aqui de 15,4% é considerando, né, que você reinvestiria os proventos no próprio fundo, né? Então, você recebe o provento, compra mais cotas e por isso que tem essa rentabilidade. Mas, de modo geral, eu não acho que é injusto, né, falar dessa forma, porque a maioria das pessoas, claro que dentro do possível, deveria fazer isso, né? Então, é sempre importante a gente considerar, sim, a rentabilidade junto com os proventos. Liquidez, pessoal, fundo não tem problema, tá? Eu não fico passando por liquidez porque a gente não fala de fundo via de regra aqui que não tem liquidez, né? Você investir num ativo que não tem liquidez, pessoal, a não sei que seja uma estratégia sua, né? Mas se você estiver investindo num ativo que não tem liquidez, vai aportando, chega lá na frente, às vezes você precisa sair daquele ativo e dependendo do valor que você tem, acaba te dando problema, né? Porque você precisa vender tudo e às vezes o mercado não tem liquidez suficiente para que você venda aquela quantidade que você quer, né? Que você precisa, tá? Então sempre tomar cuidado com liquidez. É um negócio talvez ser meio bobo, não vale nada, não tem problema a liquidez, mas lá na frente às vezes você acumula um patrimônio grande em cima daquele ativo e aí depois você precisa sair de uma vez, não tem como. Obrigações, lembrando que o fundo tem alavancagem, tá? De 34, quase 34%. Lembrando, né, que ele fala que não havendo necessidade de caixa, tudo mais constante até outubro de 2024. Mas isso aqui, é claro, aumenta sim o risco do fundo, né? Essa alavancagem que o fundo tem. Só que, como o fundo falou, né, tá tudo correndo dentro do normal. Se continuar assim, ok, né? Se não, aí
claro que com certeza as cotações vão cair e com certeza o fundo vai passar por problemas. Em relação às vendas, pessoal, se a gente comparar aí aqui 22 contra 2019 e 22 contra 2021. 2021, né, foi um ano 2021, de certa forma foram anos aí complicados, né, principalmente para o segmento de shopping, segmento de aviação, segmento também de, enfim, de viagens, né, CVC, por exemplo, e tal, foram complicados, né, foram anos muito complicados, por isso que tem um salto absurdo, né, você pegar aqui em março de 2021, foi um ano depois do impacto inicial da pandemia, né? A gente estava sofrendo ainda, então por isso que teve esse salto absurdo, né? Isso aqui a gente não considera muito porque foi uma coisa atípica que aconteceu, tá? Então assim, a gente não considera muito. De qualquer forma, as vendas parecem estar muito boas, né? Como a gente viu lá no comentário inicial do gestor, está tudo correndo de forma bem interessante. A inadimplência, vamos ver aqui como é que tá. A inadimplência parece que aumentou um pouco. Não, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é o gráfico de 2022, pessoal. No começo, né, de 2022, tava uma inadimplência maior, mas ela foi caindo, teve um pouquinho de impacto depois para frente, mas ela foi caindo com o passar do ano, né? Então tá tudo ok. Taxa de ocupação. O fundo sofreu um pouco no começo, aí estava com uma taxa boa, depois foi caindo mais um pouquinho. Chegou em novembro, né, um patamar mínimo que ele atingiu, e agora em dezembro voltamos aí para um patamar maior que inclusive janeiro de 2022, de 95,8%. Quanto maior a ocupação, melhor, né? Porque menos ativos estão vagos. Então isso é muito interessante. Aqui em relação à composição da receita, pessoal, o fundo poderia ser um pouco mais amigável, né? Poderia mostrar aqui diretamente, mas aqui a gente tem que olhar na legenda, né? AMM corresponde a aluguel mínimo, né? Aluguel mínimo. Então, a principal receita do fundo são aluguéis de fato, né? Tem até uma parcela que de fato me surpreende, que é estacionamento. Não imaginava que o fundo teria 16% de receita com estacionamentos aí dos shoppings, bem interessante. Depois tem também 5%, que seria aluguel percentual, e MM significa mall e mídia, né, 14%. Aqui a composição da receita do fundo, né? A gente consegue ver que todos os fundos, todos os shoppings, né, de certa forma, contribuem de forma bem intensa, interessante aí para a receita de modo geral, né? É claro que tem os principais, que é esse aqui, SMT, que é o Shopping Metrô Tucuruvi, e SPM, que é o Shopping Pátio Maceió, né? Os dois principais aí, somando, dá em torno de 52%. Então, só os dois dá mais da metade da composição do NOI. Tipologia, né, das lojas, principais lojas, são lojas âncoras, né, pessoal? São aquelas lojas principais que o fundo tem. E depois tem também lojas aí satélite e mega lojas também. Composição das vendas, aqui mesma coisa, né? Esse gráfico aqui também, de certa forma, é um gráfico muito parecido um com o outro, mas é isso. É importante destacar que todos os shoppings que o fundo tem são shoppings muito importantes, né, para a receita dele. Por mais que isso possa parecer redundante, possa parecer óbvio, mas é de verdade assim, pessoal. Tem alguns fundos que tem shoppings que são shoppings assim, dá mais trabalho, dá mais problema do que receita, entendeu? E não é o caso aqui, né? São shoppings realmente que estão contribuindo de forma bem interessante para o fundo. Aqui o portfólio dele, né? Eu gosto de destacar que o HSML11, pessoal, ele é um fundo que tem shoppings que não tem uma quantidade grande de shoppings. Se você pegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer, tem 7 shoppings, né? Mas é engraçado que os shoppings que ele tem um percentual grande, ou até o percentual total, né? Como esse caso aqui, 100%. Esse outro caso aqui, que é o metrô Tucuruvi, 100%. Uberaba também, 100%. Então, assim, o fundo tem pouco, mas ele tem bastante participação nos shoppings, tá? Ele tem pouco em quantidade. Esse aqui, na verdade, é um mapa, né? Que a gente consegue ver. Então, ele tem aqui, ó, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Alagoas e também no Acre. E pessoal, é isso, né? De modo geral, são os ativos que ele tem. São ativos, olha só, pelas fotos a gente consegue até ver, né? São ativos bem interessantes, bem localizados, que têm uma receita bem considerável, tem lojas muito boas, tá?
Então, assim, eu quero saber também a sua opinião. Deixa aqui para mim o que que você acha do HSML11. A minha opinião é que é um fundo bem interessante, que vale a pena sim você estudar. Não estou te recomendando, tá? Você comprar, mas estou recomendando você estudar, entender o ativo e quero que você deixe aqui para mim sua opinião. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.